Bem-vindos, bem-vindos. Boss Pod, primeiro episódio, temporada número 1. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, para lá de especial, Poliana Azevedo, 38 anos, de Goiás, Goiânia, empreendedora, fisioterapeuta de formação. Acertei tudo? Sim. Seja bem-vinda. Obrigada. O que faltou dizer da minha convidada? Signo de Virgem, casada com o Igor. Mais nada. Mais nada? Só isso? Mãe Só de isso. 2 filhos? Mãe de 2 filhos, príncipes lindos. Querendo o terceiro? Não, por agora não. Recado, 2 mesezinhos o mais novo, então por agora não. Mãe do Arthur, 7 anos, Isso. e mãe do Lorenzo, com 2 meses. Precisamente nasceu no mesmo dia que eu, 19 de novembro. Isso mesmo. Muito bem-vinda e obrigado por aceitar o meu convite, estar comigo Obrigada. neste novo desafio, que é um podcast, o Boss Pod, né? E vamos falar sobre empreendedorismo. Me fala um pouco sobre a sua história. Eu já conheço muito bem, mas eu quero que as pessoas que vão assistir este podcast te conheçam e possam se inspirar de alguma maneira, principalmente as mulheres, possam se inspirar através da sua história de superação, daquilo que você fez, daquilo que você se tornou, de quem é a Poliana hoje, em 2023. Tudo com você. Obrigada. Então, o empreendedorismo, ele nasceu na minha vida a partir de uma necessidade. Eu precisava de fazer algo diferente para que eu possa ter um retorno financeiro maior, né? Eu venho de uma família humilde, de uma família que não tinha muita condição, então eu sempre tive que trabalhar e fazer acontecer. Então, ele nasceu de uma necessidade. Eu estudei, me formei na PUC, Goiás, sou de Goiânia, nascida em Ceres, numa cidade do interior, então a gente morava em Uruana, Goiás, e não tinha muitas condições. A gente teve que ir para Goiânia para poder conseguir Capital, estudar. né? Isso, para Goiânia capital, para a gente conseguir estudar, para eu conseguir estudar e ter uma vida melhor, né? Conseguir dar uma vida melhor para os meus filhos, né? Para minha família futura, para os meus pais, que também não tinha muita condição. Então, quando eu cheguei em Goiânia, eu tive que me virar. Então, trabalho desde os meus 13 anos de idade, sempre fiz acontecer alguma outra forma para ter algum retorno financeiro. Então, o empreendedorismo, ele nasceu na minha vida, já estava casado com você, né? Como você sabe, mas as pessoas ainda não sabem. A partir da necessidade, a gente não tinha condições financeiras e a gente teve que se virar. Porque todas as grandes oportunidades nascem de uma necessidade. Você só faz algo na vida se você precisa daquilo. Se você tá com a vida boa, você fica acostumado, né? tá confortável. Então, quando você não tem, você tem que fazer acontecer de um lado para poder você ter esse retorno. E eu comecei com algo que eu gosto muito. Apesar de ser formada em fisioterapia, a moda, ela é a minha paixão. Eu amo aquilo, o mundo da moda me fascina. Então, eu lembro que a gente... Eu que eu diga, né? Eu lembro que a gente não tinha condição nenhuma, você estava tentando de todas as formas, uma das quebradeiras, né, sua, e a gente não tinha condição nenhuma. E eu busquei oportunidade naquilo que eu vi, né. Tinha sua mãe aqui, lá em Goiânia. Isso foi em 2013. Isso, foi 2013. Sua mãe estava lá, sua mãe costura muito bem. Então, eu criei uma necessidade aí. Alô, mãe. Obrigada, sogra. Então, a partir dessa necessidade, eu não tinha mais solução. Eu pensei comigo, o que eu vou fazer? Pronto, deixa eu só fazer um entre parênteses, porque a história também é comigo, né? E eu vou enfatizar um pouco mais o acontecimento. 2013, eu tinha me mudado para o Luxemburgo em 2012. Você terminou a faculdade em final de 2012. Em fevereiro, você veio ter comigo. Eu estava numa tentativa
de fazer acontecer. Eu fui para o Luxemburgo como uma oportunidade, só que quando cheguei lá, essa oportunidade tinha sumido. Então foi muito mais difícil e complicado. A minha sorte, né, foi ter o meu pai, ainda era vivo, ele estava no Luxemburgo, né, a fazer alguns empreendimentos. E o que eu consegui foi fazer bicos aqui e ali. Você foi e passamos lá 6 meses que não conseguimos trabalho, né? Era muito difícil. Vivíamos, você chegou a fazer pão de queijo para vendermos e tal. Sim, bolo, aprendi bolo. Né? Foi uma época também incrível, porque nós quase conseguimos um financiamento para fazermos uma rede social, né? Não tínhamos os meios técnicos, mas tentámos de tudo o que é jeito. Fiz reuniões com vários investidores, né? Banco, conheci o pessoal da Skype, etc. E também nesse momento, agora lembrei, nasceu um blog, né? Um blog de moda, que era na altura que os blogs estavam a funcionar, os blogs estavam a dar certo. Eu lembro-me de uma blogueira, a Tássia Naves, né? Isso. Naves, não lembro muito bem, que ela também estava... Foi quando os blogs praticamente começaram. E nós começamos também, foi algo que a gente se procurou. Sempre tivemos muito entormados ali com a tecnologia. Não funcionou, nós voltamos, né? E quando voltamos com os meus pais e a minha irmã e vivemos um tempo em Goiânia. Nesse tempo, o meu pai nos auxiliou e eu tinha uma intenção, porque eu comecei a ver o mercado em Goiânia e aproveitando a minha mãe, que é costureira, eu disse, eu vou montar uma confecção. Então, eu tinha uma pequena verba. Dessa verba, comprei 12 máquinas, aluguei uma sala, coloquei funcionários com a minha mãe, produzi polos, né? Confeccionamos polos, comecei a procurar alguns clientes, só que no meio dos clientes eu vi que não dava muito retorno. O retorno era comprar, produzir e vender. Eu tínhamos tudo, só não tinha um lugar para vender. Então eu gastei bastante dinheiro em comprar tecido para fazer polos, fabricarmos polos. No final das contas, ao fim de 3, 4 meses, eu não consegui vender uma única peça. Foi mesmo terrível. Foi difícil, as contas começaram a apertar e eu fui vender as peças que tínhamos produzidas, mas muitas mesmo, abaixo do custo, né? Abaixo do preço de custo, para poder realizar capital, porque tinha que pagar o aluguel e funcionários. E comecei a demitir pessoal, começou a faltar dinheiro, comecei a vender máquinas e nesse desespero, a cabeça já não pensa direito, foi aí que você enxergou uma oportunidade. Nessa oportunidade, como é que você começou? Então, eu lembro que tínhamos poucas máquinas, a gente deixou... Não, era 3. poucas. A minha mãe tinha 3 e as outras eu fui vendendo. Isso. Então, eu tinha que arrumar uma solução, né? A gente já tinha chegado mesmo ao fundo do fundo. Então, a gente não tinha nem condição mesmo para sobrevivência mesmo. Então, eu tive uma ideia. Eu sempre gostei muito de moda, então eu falei, vou procurar alguns modelos na internet de roupa para poder fabricar e vou oferecer para as pessoas, né, que estejam precisando, para fazer uma costura personalizada, uma alta costura para ela própria. Então, eu conversei com a minha sogra. Sob medida, era assim que se chamava, sobre medida. Eu conversei com a minha sogra e falei, olha, eu vou arrumar uns clientes e a senhora costura. Ela, tá bom. E a gente não sabia, né? Eu falei, vamos ter que arrumar uma solução. Eu não tinha R$1 para começar. Para comprar o tecido. Isso. Né? Aí eu tive a ideia, não, eu vou procurar esses clientes na internet e vou pedir 50% adiantado e os outros 50% na entrega da peça. Então, com esses 50%, eu comprava os tecidos, comprava linha, comprava o que fazia falta, né? Zíperes, botões, enfim, que fazia falta para poder a minha sogra costurar. E nasceu disso. E o negócio deu super certo. Pronto, mas espera aí. Você, vendo a dificuldade, as coisas como estavam no cenário, eu não consegui vender, eu já tinha vendido praticamente todas as máquinas. Sim. Apenas tínhamos a sala, as máquinas da minha mãe e a minha mãe.
Isso mesmo. Você observou uma oportunidade, começou a procurar modelos, né? Modelos de roupa, peças de roupa, e encontrou uma que era um macaquinho preto. Isso, esse você foi apresentou à minha mãe disse, é fácil carro-chefe. de fazer. O carro-chefe. Ela disse, isso é fácil de fazer, é muito simples para mim. Isso mesmo. Então, você, antes de ter as peças, você oferecia um serviço personalizado, que era fazer a roupa sob medida. Ou seja, não faz o tamanho 30, 32 ou 40. Faz o tamanho certo, o tamanho da pessoa. Isso certo? mesmo. Então você colocou no Facebook, foi anunciar, divulgar em grupos, o Facebook, internet, era já uma potência. Só que também era um pouco no início e as pessoas ainda tinham muito medo. Foi quando os grupos do Facebook começaram a popularizar, mas as pessoas ainda tinham muito medo, né? Porque a internet ainda é uma terra de ninguém. Então, havia muita gente a ser enganada, etc. Mas você foi lá e conseguiu passar credibilidade até que surgiu o primeiro cliente. Isso mesmo. Como é que foi essa história do primeiro cliente? Nossa, o primeiro cliente foi a coisa mais fantástica do mundo. Porque quando a gente está no fundo mesmo, a gente, né, tá em busca de uma saída e quando você vê uma luz no fim do túnel, você fala, ei, tô no caminho certo. Então, aconteceu que apareceu a primeira cliente. Eu falei, olha, nós fazemos sobre medida. E vem cá na loja, na sala. Vem cá na confecção, que a gente faz, tira todas as suas medidas. E assim que ficar pronto, você retorna para poder buscar o produto e você paga o restante dos 50%. Eu lembro que, apesar de gostar de moda, eu não entendia de tecido. Eu não sabia nada sobre tecido. Foi aprender, que ia utilizar. E eu fui aprender. Apesar da minha sogra costurar, ela também, como ela não é do Brasil, né? Ela não é brasileira. E tinha acabado de chegar também. Os tecidos, querendo ou não, é um pouco diferente. Os nomes são um pouco diferentes, tanto daqui como lá. E foram as duas no centro. Isso. 24, né? Eu fui em Campinas, em 24 de outubro. 24 de outubro. Atrás da 24 de outubro. Isso. Lá tem muitos tecidos baratos. Campinas, exatamente. Muito bons. São as costureiras. Geralmente vão buscar tecidos lá para fazer alta costura, roupa sobre medida. Então a gente foi lá e eu aprendi tudo sobre tecido. Eu fiquei expert nisso. Eu não sabia o que era, mas eu fui perguntando ao vendedor, eu fui pesquisando na internet, eu fui lendo sobre mais, a minha sogra me ajudava e eu fui atrás, eu corri atrás, né? E o que eu não sabia, eu fui pesquisar porque eu tenho isso. Quando eu coloco algo para me fazer, eu corro atrás. Eu não fico esperando ninguém. Eu vou buscar, eu procuro informação, vou atrás, procuro vendedor, me explica isso. Então eu aprendi. Eu comprei o tecido do macaquinho preto. Como a gente não tinha muito dinheiro, né? A gente comprou... Mas eu lembro que o primeiro deu para fazer 2, não foi? Sim, é esse que é. Daí que vem os lucros. O que dá para aproveitar para outros, né? Que é o que vem o retorno para a gente. Então apareceu o primeiro cliente, ela veio, tirou as medidas, deu 50%. Isso. Vocês foram comprar o tecido, compraram o tecido. Desse tecido, deu para fabricar o dela, mais um. Isso. Aí você já tinha o cliente, a cliente ficou satisfeita? Sim, e ela, o que é melhor a propaganda, né? É o quê? É o boca a boca. Então ela já espalhou para todas as amigas, que a gente fazia sobre medida e que ela tinha gostado muito, porque a minha sogra costura muito bem. Então era coisa de primeira qualidade, então não era uma meia boca. De qualquer jeito. Não, era produtos bons. Alta costura, isso, assim. Alta costura. Tá e nasceu daí. Estou fazendo publicidade senhora. Eu também. Então, nasceu daí e deu muito sucesso. Aparecia muitos clientes. Eu colocava... Chovia de comentários de pessoas querendo saber mais como funcionava. Nem eu sabia que o mercado de sobre medidas daria tão certo e que tinha tanta falta. Porque Goiás tem mulheres belíssimas, né? Fazendo propaganda da minha cidade, do meu estado. E as mulheres lá têm a cinturinha mais fina. Então,
quando vai comprar uma roupa... medida encaixou no momento certo. Eu oferecia aquilo que elas precisavam, que elas procuravam. Comprar uma roupa normal, às vezes não tinha que fazer bem. Um ajustezinho, aí nós já fazíamos sobre a medida dela e ficava simplesmente perfeito. Ou seja, as clientes entravam e saíam totalmente satisfeitas. Isso mesmo. Então vocês começaram um negócio do zero. Do zero, sem nada. Sem dinheiro. Sem nada. Somente com o anúncio, com a vontade e a necessidade. Isso mesmo. De fazer algo, de produzir. E isso deu muito certo. Tanto é que vocês avançaram para outros vestidos, né? Até de festas de casamento, não foi? Isso. Eu lembro. Até vestido de noiva a gente já fez. E preços, assim, que não eram, como diz o outro, não eram preços acessíveis. Os preços que você fazia... Do mercado era acima. Porque era um produto... Personalizado. Né? Então você podia cobrar. Isso. E eu cobrava por isso, até porque... Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Você tinha medo? Medo? Não. Não tinha medo. Não tinha medo? Não. Cara e coragem? Tinha demais. Medo não? Não. E se não tivesse dado certo? Eu tentei. Né? Tentou. Porque o não... A gente não sabe o resultado. O não eu já tinha. Eu estava correndo atrás do sim. Então, eu fiz acontecer. Modéstia à parte, tudo que eu pego para fazer, eu vou e chego aonde eu quero. Porque eu tenho foco, persistência e confio e acredito naquilo. Porque se eu não acreditasse, eu nem entro para poder fazer aquilo. Então, eu acreditava que iria dar certo e deu muito certo mesmo. Foi algo assim extraordinário. Eu tive que parar de pegar... Recusar, né? Recusar pessoas, né? Para poder a gente fazer costura, que a gente não estava dando conta do tanto. Minha mãe era de domingo a domingo, de manhã à noite, né? A gente não tinha feriado, nem sábado, nem domingo. Eu tava meia-noite, 1h da manhã, eu tava postando coisas na internet e não tinha dia nem hora para começar e nem para acabar, nem para começar nem para acabar. E foi algo assim que foi surpreendente. Eu me apaixonei mais ainda, já gosto, né? E fui buscando mais. E chegou uma hora que eu tive que dispensar clientes. Por quê? Eu não queria oferecer um serviço, contratar outras pessoas e não entregar aquilo que eu prometi. Porque eu prometi algo que eu sabia que eu iria cumprir. Então, eu tive que começar a dispensar pessoas, a falar, olha, não dou conta, fica aí, espera um pouquinho. Então, assim, foi muito bom mesmo. Chegou gente, pessoas compravam de mim de todos os estados, até pessoas sobre medida de fora. Mandava as medidas, que não morava em Goiânia. Comecei ali por Goiânia, mas foi para o Pará, foi para Sergipe, veio para o Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo. Pessoas mandavam as medidas e a gente fabricava e enviava para elas. E foi algo extraordinário. Foi muito bom mesmo. Eu lembro que minha sogra falava assim, mas você vai pedir tudo isso? Cobrar tudo isso. Você vai cobrar tudo isso? Não é caro? Aí eu falei assim, eu dou valor no meu trabalho. E no trabalho da senhora também. Então, a gente está aqui dedicando tempo. Estamos dedicando... Nós praticamente estamos na nossa vida e estava para aquilo mesmo. Isso eu faço uma comparação. É como teres um carro, um automóvel, né, de série, um Mercedes, que já tem valor e é caro. Sim, claro. Mas tens um Bentley que é fabricado toda à mão, um Rolls Royce. Então vocês estavam com um Rolls Royce, um Bentley na mão, que é totalmente personalizado, totalmente feito à mão e não é em série, sim, né? Não é, sim. Terminou, começou... Gente, a minha sogra, ela alinhava tudo. Perfeccionista, no Perfeccionista. E isso também te ajudava a vender, né? Isso, claro. A pessoa ia lá, ela alinhava todinho no corpo da pessoa. A roupa saía simplesmente perfeita. Eu vejo duas coisas. Eu tenho clientes ainda... Que falam com você, né? Falam comigo até hoje. Lá do início, quanto tempo, né? E fala, a gente pegou amizade. Pegou uma amizade muito grande. Mas foi uma época muito boa. Eu vejo alguns ingredientes aí muito interessantes. A minha mãe... O amar o que ela faz, né? Ser uma artista, a gente diz que uma artista, porque ela é perfeccionista, no detalhe mínimo. E você, com gosto, né? Com amor também naquilo que estava a fazer, na moda especialmente.
E juntar esses ingredientes mais a necessidade, acho que foi o fator surpresa que fez acontecer, né? E aí surgir as outras oportunidades, passar por outros vestidos. Mas e aí? Como é que isso parou? Então, a minha sogra teve que retornar para Portugal. E você engravidou do Arthur? E eu engravidei do Arthur. Isso. Até nessa época, eu e ela ainda estávamos, né, a fabricar ainda roupas, estávamos a ter muitos pedidos. Só que... Foram vários meses ali. Isso. De março, maio, por aí até setembro, mais ou menos. Só que como todo negócio, tem também o seu lado desgastante, tem o seu lado que... Cansativo, estresse, você lida com pessoas o tempo todo. E eu tava a começar a ficar muito nervosa e a minha pressão começava a subir. Isso. Aí, o médico deu aquela determinação. O médico falou para mim, ou você escolhe seu filho, ou você escolhe o seu emprego, o seu trabalho. Aí ele me aconselhou, né, parar por agora e eu, claro, meu filho é primordial, é primeiro... Era o primeiro, né? Era o primeiro filho e era tudo na minha vida. E eu tive que dar um tempo aí. E a minha sogra estava também para voltar para Portugal. E foi quando ela até voltou de vez para lá. Para Portugal. Para Portugal. Mas por vários e vários meses foram daí que a gente teve o nosso sustento, né? Sim. Lá em casa. Lembro como se fosse hoje. Às vezes você ficava até nervoso, porque... Não, existe algo que para mim era... Sei lá... Eu tentei fazer o mesmo que ela. Foi mesmo. Espera aí, eu comecei este negócio, não deu certo, fui à falência, né? Mais uma vez. Tentei fazer de tudo. E o que eu fiz? Eu peguei nos mesmos modelos que ela, criei um perfil de uma menina, de uma mulher no Facebook e fui vender também. E ainda fiz diferente. Eu fiz mais barato. Eu fiz o mesmo que ela estava vendendo, a mesma oferta por medida, ainda coloquei um preço mais barato. E eu não tive uma pessoa que me chamou. Eu disse, não sei, ou ela dominou o mercado, ou ela está indo muito bem e as pessoas já estão só procurando ela porque ela estava nos grupos e ela já não precisava de postar e eu postava. E as pessoas que vinham falar comigo depois não davam sequência. Então... Sei lá, acho que tem um pouco, não é o fator sorte, mas é aquilo que é destinado, aquele velho ditado. O que é pra ti, ninguém te rouba. Às vezes outro pode vir fazer igualzinho, te copiar. Então não tenha medo da concorrência, não tenha medo daquilo que te copia, que faz igualzinho a ti. O que é pra ser seu é seu. Eu fiz isso e não deu certo. Ele fez isso, gente. Ele falava assim, mas por que o seu chove de comentário, pessoas querendo e o meu não dá um? Nada. Eu não conseguia explicar. Eu postava e não sei. E surgia. Né? Tanto é que recusaram vários. Né? E tivemos que recusar. E o fator da gravidez foi muito importante. A minha mãe depois regressou e esse momento da moda, você parou, né? Eu parei. A moda, ela estava inserida em mim desde criança. Eu sempre gostei. E por que você estudou fisioterapia e não enverdou por esse caminho de moda, sei lá, que são duas coisas já opostas. Uma é a área de saúde, cuidar de pessoas, ajudar pessoas a se recuperar. E a outra tem nada a ver, para se vestir, para deixar bonita, etc. Sabe como que a gente não consegue, não alcança os nossos objetivos? Pelo medo. Eu tinha muito medo, porque eu pensava assim, a Goiânia, na época que eu estudei, que eu iniciei a faculdade, há um tempo atrás, não... Que ano era? 2007. Antes de 2007, era 2005, mais ou menos. 2005. Isso. E não era tão assim, e eu pensava assim, aqui não vai dar certo, porque a minha grande paixão por mim, eu tinha estudado design de moda. Design de moda. Isso. Você é boa pra Essa era a minha paixão. Eu desenhava muito quando eu era criança. Sempre gostei de desenhar vestidos. Vestidos, bermudas. Sempre gostei muito. E desde lá, de pequenininha, lá atrás, eu pegava as minhas amigas e costumava pegar as roupas delas, normal, e sempre fazia algum detalhe, virava, torcia, fazia um negocinho assim pra dentro, pra ficar algo diferente, colocava a manga caída.
tirava, não sei, sempre foi essa. Já tava isso. E eu fazia a passarela com papel higiênico, gente. Eu fazia a passarela para elas desfilarem e tinha jurado, tinha tudo. Então minha paixão veio logo daí, veio lá da infância. E eu não prossegui no meu sonho por medo. O medo nos rouba aquilo que poderia ter sido grandiosamente na minha vida. E eu tinha medo que Goiânia não pensava que não ia dar. E hoje é um grande Eu pensava polo, assim, né? só dá lá para São Paulo, Rio de Janeiro. E você colocou limite no seu sonho, no seu objetivo. Isso. E a área da saúde, eu sou apaixonada, eu gosto também da área da saúde. E a minha família do lado do meu pai, a maioria são médicos, são tudo da família da área da saúde. E eu sempre tive essa paixão e gosto da fisioterapia pelo toque. Eu sei que o poder das mãos é muito grande. Então, assim, eu vi a fisioterapia como algo extraordinário e então fiz. Eu não tentei. O que era o meu maior sonho, que era o design de moda. Então você tinha um plano A e um plano B. Isso. Não seguiu o plano A, seguiu o plano B. Por quê? Pelo retorno financeiro que eu pensava. Você pensou no dinheiro. O dinheiro falou mais alto. Eu pensei porque, né, as condições, quando você vem de uma família mais humilde, você quer vencer na vida. E para você vencer na vida, você precisa de dinheiro. Sim. Né? Então, eu fui mais por esse lado. Só que teve uma época, eu comecei a fazer fisioterapia, mas teve uma época que em Goiânia bombou. Roupa. Explodiu do nada. Explodiu. Goiânia hoje vem pessoas de tudo quanto é lado dentro do Brasil, né? é referência. Vão buscar fabricar roupa, peças mais em contas, tem lá com qualidade boas e levam para revender em outros estados. Então, eu lembro que bombou o jeans. Então, eu sei que se eu tivesse iniciado, se eu não tivesse deixado o medo tomar conta de mim, eu tinha... Se arrepende? Arrepender, talvez não, porque eu não sei como que seria o caminho. Mas eu teria feito diferente. Se hoje eu pudesse dar um conselho para um filho, para um amigo, para uma pessoa que me pedisse um conselho, eu daria: busca os seus sonhos. Não deixe o medo te impedir. Às vezes no momento não tá lá aquela hora. Mas às vezes se eu tivesse feito, e na época que eu tivesse formado era a época que estourou, eu teria pegado o início, sabe o que vai acontecer, a primícia, o primeiro, né? Quando você pega... Tinha sido as primeiras. Isso, tinha sido a primeira. Quem chega primeiro bebe água limpa. É isso aí. Então eu tive medo e não prossegui. Mas pronto, segui, fiz fisioterapia, atuei um pouco na minha área, né? De fisioterapia, aí logo depois a gente teve o nosso filho, a gente voltou para Portugal. Foi para Portugal. Isso. Quando a gente voltou para Portugal, e lá eu tinha que fazer o reconhecimento do curso lá para Portugal. Isso, com validação. Isso, a validação do meu curso lá. E pelo salário eu desisti. Aliás, eu não segui a minha carreira de fisioterapeuta lá em Portugal. Senhores fisioterapeutas em Portugal. Nossa, é muito baixo. Muito baixo. Então, assim, eu falei, não, se eu for ganhar esse salário aí... Não sobrevive. Não Como sobrevive. a maioria não sobrevive. Não sobrevive. Então, eu tive que buscar outros meios, né? Eu lembro quando a gente chegou a Portugal, a gente começou do zero novamente. Do zero. Do zero. As pessoas não dão valor. Eu lembro que a gente vendeu, né, nossas coisas todinhas. Isso, tudo aqui. Eu fui na frente, vocês chegaram 8 dias depois. A gente vendeu os móveis que a gente tinha, as coisas, tudo. Levantou um dinheirinho, gente, não era muito, era bem pouquinho, né? Eu lembro quando a gente... Era assim, quando uma coisa tem para acontecer, vai acontecer. Eu lembro quando meu esposo chegou e foi tudo assim, muito rápido. Surgiu um apartamento do lado da casa do meu sogro. Do lado do apartamento do meu sogro. Lado, porta com porta. Porta com porta. Saía de um e entrava. Isso. No outro. E a mulher... Isso, demorou um mês ainda depois, mais de um mês. A mulher falou, não, eu aguardo, eu espero vocês chegarem aqui. E ainda alugou um preço muito barato. Isso, e quando a gente chegou lá, ela fez mais barato do que ela estava pedindo. Ela falou, não, eu vou... Ela sentiu de ajudar a gente e fez mais barato. Isso, foi primordial. E a gente chegou lá, o apartamento tinha o quê? Tinha um sofá lá,
que já existe, que já tinha, alguém tinha deixado. O prédio tinha mais de 200 anos, primeiro. Era um prédio bem antigo, Problemas de canalização sempre acontecia, mas graças a Deus a gente tinha o meu pai. O piso a gente pisava, dava a sensação de que tava era madeira, pisando numa... Tava flutuando. Tá rindo. Parecia que tava flutuando. E havia espaços que havia buracos, porque aquela madeira é uma madeira com muitos anos e trocar... Até há restrições, inclusive, pela Câmara, pela Prefeitura de Lisboa, que você não pode trocar. Tem coisas lá que você não pode fazer tudo, né? E o chão é um chão de madeira muito, mas muito antigo. Então você não podia trocar de qualquer maneira. Eu lembro que havia pedaços na sala que tinha buracos, né? Estava espaçado. E eu e o meu pai, a gente tentou lá remendar aquilo, mas os buracos estavam lá ainda. Tinha um colchão também de casal lá, né? Isso. O que tinha? Sobrou um sofá. E um colchão. Um colchão. Só. A gente chegou, quando você chegou, a gente comprou uma geladeira. Sim, a minha sogra, ela tinha um fogãozinho de 2 bocas. É isso, exatamente. E a gente pegou emprestado 2 bocas, pegamos panela, prato. Nós tínhamos o quê? Ser, né, porta com porta, e a gente, na maioria das vezes, comia lá, mas né, final de semana, quando a gente ia fazer alguma coisa. Casa. A gente comprou, eu lembro que a gente foi no IKEA, né? Isso. Que é uma loja. Aí, como a gente tinha ido com pouco dinheiro, a gente falou, não, apesar de ser mais baratinho, assim, né? A gente falou, não, vamos economizar, que a gente não sabe o que vem pela frente. Até a gente arrumar um emprego aqui. Cada um, né? Isso, cada um a gente tem que economizar. Aí nós tínhamos pegado, limpado todo o sofá, colocamos, jogamos. Meu pai jogamos um lençol lá. Produtos para limpar o colchão, porque não era uma cama, era um colchão. E ele tinha, detalhe, ele tinha um lado. Que era o meu lado, né? Que a mola dele não funcionava. Tinha um lado caído. Tinha um lado caído do colchão. E já foi ao IKEA. Era o seu lado, Era o meu lado, né? Isso. Compramos uma cama para o Arthur, né? Porque isso. A única coisa que a gente comprou foi uma caminha para o nosso filho. Isso. Né? Compramos mesa, 4 cadeiras. Uma mesinha, a cadeira era R$ 9,99 lá no IKEA. Eu lembro, era bem baratinho. E a mesa foi uns 20 ou 50? 59. Por aí. Sei que a gente comprou, assim, 10 e viemos de táxi, porque era em Alfragide. E onde a gente morava era praticamente no centro. A gente levou. De táxi, né? Lá não tem esse sistema de entrega como... Não, tem, mas também custava e a gente não podia pagar. Tinha que pagar por fora, né? Não é igual aqui que a gente compra e eles entregam em casa. Mas o IKEA também é uma loja diferente. Você compra para você fazer. Né? Por isso também as peças são mais baratas. Aí nós compramos uma mesa, uma geladeira... As 4 cadeiras e a caminha do nosso filho. Isso. Mais nada. A gente teve que poupar. A gente poderia ter comprado. Né? Isso. A gente falou, não, vamos ver. Aí nós começamos a entregar currículo. Não, mas você já saiu daqui com alguma coisa em vista para alguém que... Eu já pesquisei o que é que tinha lá no mercado, né? O que estava... Aí você começou a trabalhar primeiro que eu. Isso. Você foi para cuidar de uma senhora. Num lar. A dona do lar. A dona do lar. Sim. Foi tão engraçado que eu fiz o meu currículo e ganhava bem. Eu mandei para uma agência, né, o meu currículo. Eu lembro. Mas isso foi uma indicação de alguém que a gente conhecia em Goiânia e disse, não, você é fisioterapeuta, lá minha amiga, não sei do que. Isso, né? Na área mesmo dos cuidados, né? Isso. Do idoso. E era o detalhe, era no Estoril. E você fez a entrevista, a filha? Sim, gostou, que é uma médica, deixei, né? eu mandei o currículo para ela na sexta-feira à tarde. E ela falou assim, olha, na segunda-feira eu te chamo pra gente fazer a entrevista, pra me te conhecer e saber mais. A filha, gente, uma das filhas... No domingo, isso eu deixei na sexta-feira, no domingo ela me ligou, no domingo. Olha, surgiu aqui um emprego que eu acho que vai encaixar certinho no seu perfil e... acho que vai dar certo. Você pode vir, que é para começar amanhã. Ou seja, na segunda-feira. Aí eu falei, e você claro. Tinha uma semana, menos de uma semana que você estava lá, né? Foi bem rápido, sabe? Eu cheguei lá, gente, a média salarial é bem baixa. Isso. Né? O salário naquela época era 500 euros. 500 ou 600? Não. Era 500 euros, 500. Né? E eu cheguei lá e ela falou, tem uma oportunidade aqui, é para você. Aí eu cheguei lá, falei... Cheguei e falei com ela falou assim, olha, você era 70, 80 euros por dia que eles pagavam. Só que eu tinha que dormir no emprego e não tinha como sair e voltar. E eu tinha o quê? O Arthur era pequenininho
Eu falei, pronto, como que vamos fazer? Mas eu não podia recusar, porque eu tô iniciando e quando você inicia algo, você tem que encarar a vida e começar com o que tem. Não tem que ter medo. Você considera que teve sorte? Você associou o fator sorte? Não sei sorte. Acredito que aquilo era para ser, sabe? Eu busquei, corri atrás e não abri mão. Eu sei que era cansativo, que era puxado. E houve sacrifício, né? Houve sacrifício. Que era noutra cidade, Isso, eu tinha feito, apesar de ter feito o curso aqui, mas foi o meu primeiro emprego naquela área. Cuidar de uma senhora, de uma pessoa idosa, né? E num país diferente. Com todos os costumes diferentes. Claro, mas eu fiquei maravilhada por quê? Porque aquilo que estava proposto, o salário daquilo, era algo surreal. Ninguém ganhava aquilo. Não era qualquer uma pessoa que ganhava aquilo que eu colocasse na ponta do lápis, ia me trazer um bom retorno financeiro, ia fazer total diferença. Assim você comprou o seu primeiro iPhone, né? Foi aí. Foi o meu primeiro iPhone, e nem foi 0, gente. Foi usado, ainda nem foi do atual, né? Isso. Foi assim uma versão anterior, bem anterior mesmo. Isso. Mas pronto, porque meu celular era bem ruinzinho. Conquista, né? Conquista. Mas pronto, não foi logo do primeiro também que eu comprei, não. Foi bem depois. 3 ou 4 meses. Antes do verão acabar. Isso. A gente chegou em junho. Isso mesmo. Então, eu iniciei lá. Eu falei, claro, eu vou para a oportunidade. Gente, eu praticamente, foi tudo assim, acho que foi tão de Deus mesmo. Eu acho que nunca foi sorte, sempre foi Deus mesmo na minha vida. Porque não é essa questão de sorte. Não há explicação. Não há explicação, porque aquilo tinha que ser. E o emprego era para cuidar da dona do lar. Sabe o que é específico? Lá era um lar muito chique, era um lar bem reconhecido de nome em Cascais, né, no Estoril. É uma região muito, né, muito acima da valorizada. Média. Muito acima da média. Bem acima da média de Portugal. E lá era um lar assim que tinha 2 andares. E a senhorinha, ela era uma senhora que ela não parava quieta. E ela tava com Alzheimer, tava assim já esquecia das coisas. Isso, começando o Alzheimer, mas assim iniciando o estado mais avançado, né? O estágio mais avançado. Então eu fui para lá, só ficava atrás dela, porque ela subia aquela escada e ela descia, então a filha tinha medo de cair, então eu estava ali para auxiliá-la. Eu não fazia mais nada além de cuidar dela. Eu não fazia uma comida, porque tinha pessoas que faziam comida, tinha pessoas que colocavam até o remédio. Só olhava por ela. Só olhava por ela. E cuidava dela, colocava ela para dormir, ela acordava muitas vezes na noite. Então, assim, foi algo bem cansativo mesmo, porque eu ficava 24 horas para ela. Na hora que ela dormia um pouquinho, que eu ia tomar banho, que outra pessoa ainda ficava olhando. Mas foi algo que eu aprendi muito, fiz ali grandes amizades, conheci muita cultura portuguesa ali dentro, tinha várias pessoas maravilhosas que eu conheci ali. Dali foi o ponto inicial para tudo. Então, chegava no final do mês, eu tinha um bom dinheirinho para levar. Eu lembro que você não tinha começado ainda o trabalhar também, só eu que estava trabalhando. Eu falei, eu não posso recusar essa oportunidade. Eu chorava à noite de saudade do meu filho, que eu nunca tinha ficado longe dele, mas eu tinha que aguentar aquilo, pelo menos, porque é o início. E eu precisava daquele trabalho. Então eu falei, não, eu vou ficar até meu esposo arrumar um outro trabalho, depois eu tento procurar um mais perto de casa, que não precisasse de dormir, e que, com certeza, eu não iria ganhar o mesmo dinheiro que eu ganhei lá, né? Mas quando você estivesse trabalhando, a gente juntava as duas, né, os 2 salários para poder manter a nossa vida em Portugal. E assim foi. Eu lembro que depois, acho, de uns 15 dias ou 20, mais ou menos, eu quando voltava para casa, no sábado eu voltava para casa e na segunda-feira eu retornava, né? Entrava outra pessoa e eu voltava na segunda-feira. E eu lembro que no sábado eu falava, amor, vamos já distribuir currículos aqui, né? Para poder termos enviar e-mails. Eu lembro que eu sentada, eu ia já enviando os e-mails, eu procurava, né? Pegava o currículo, nós 2 íamos enviando os e-mails dele. Eu lembro que na segunda-feira, quando te chamaram, né? Isso. Lá, emprego, enfim. Depois isso é outra história. Uma outra história. Que no final você teve a trabalhar um período e chegou em novembro. Isso, aí eu fiquei trabalhando nesse 2 meses. Não, depois. mais tempo.
mais você tempo. chegou, foi junho até novembro, em novembro você veio trabalhar comigo. Pronto. Aí, quando você já estava, né, no trabalho e começou a dar muito certo, né, nesse trabalho Era seu. gerente já. Isso, já era gerente, né? Então, foi quando eu falei, não, vou arrumar algo mais perto. Inclusive, a filha da dona lá do lar falou, não, Poliana, o dia que precisar, as portas estão abertas para você aqui, mas eu te entendo, você tem filho pequeno, e eu dormia, né, longe do meu filho todos os dias, de segunda a sexta. E pronto, aí encontrei um trabalho próximo de casa, né? Aí, Eu trabalhava das 9 às 3, eu conseguia deixar meu filho na creche, né? Para poder ir trabalhar, e voltava, pegava ele 3 horas, saía às 3, antes das 5 eu já pegava ele e voltava para casa. E assim foi a nossa vida lá em Portugal. Aí entrou o mercado financeiro na sua vida? Isso, aí foi quando entrou o mercado financeiro. Lembro que nos primeiros meses a gente ainda continha o dinheiro, né? Até o fim do ano. Isso, a gente falou, não podemos gastar e, né? A gente economizava bastante pra gente poder depois dar uma... Virou o ano, tudo mudou também, né? Isso, virou o ano, tudo mudou. 2018. Isso foi em junho, né, que eu cheguei. 18, né? 17, a gente chegou, né? Isso. Eu cheguei, foi em junho. Em junho. E aí Mas entrou o foi um ano mercado muito bom. financeiro na sua vida e você começou a empreender. Foi. Entrou o mercado financeiro, a gente começou a trabalhar, né? Eu fui trabalhar com você lá nessa empresa. E daí que eu tive o meu primeiro contato com o mercado financeiro. Começou a operar. Comecei a operar. Saiu do emprego. Saí do emprego. Começou a operar. Comecei a operar eu mesma. A investir. Né? Foi daí que surgiu. Correu bem? Olha, corri até bem. Eu sempre... eu não posso dizer, não é sorte. Eu acho que nunca foi sorte. Não sei se existe isso de sorte. Pra mim, eu mesmo vejo isso, mas... eu lembro de... Eu sou muito persistente naquilo que eu quero, então eu corro atrás. Até demais. Né? Que eu lembro de haver madrugadas que ela acordava para olhar as operações. Porque madrugada é o horário que tinha menos concorrência. Então, era ali que eu tinha que buscar. Ela aprendeu a operar no mercado asiático, no mercado japonês, Forex, né? Eu ficava doida quando abria o mercado, quando chegava final de semana. Nossa, eu parava, eu ficava assim... Porque eu já me via aquilo como algo que... Pô, eu preciso de fazer, e corri atrás e alcancei grandes coisas. Nós alcançamos grandes coisas através disso, então persistência. Isso foi em 2017. Correr atrás. Uma parte de 2017, 2018. No final de 2018, depois eu saí da empresa e comecei a dar aulas do mercado financeiro em Portugal, né? Na internet. Foi. E foi quando a gente se afiliou a primeira vez. No caso, você se afiliou a uma corretora. Sim. E a gente começou a trabalhar ali, empreender, angariar clientes. 2019 foi um ano extremamente difícil. Foi o falecimento do meu pai. A gente andou ali um período, né, logo no início do ano. Depois eu vim no Brasil. O seu pai faleceu. E a gente meio que deu uma parada. Chegou no final do ano, a gente estava... começou as dificuldades financeiras, né? Sim. E a gente olhou para o mercado novamente e no 2019 não fizemos nada. 2020, né? Não voltámos ao mercado. 2020, janeiro, voltámos a operar, voltámos a ensinar, voltámos já como outra corretora, né? Não vou nem falar nomes, mas ainda existem, né? Fui convidado para trabalhar numa delas, né? Sim. Em Lisboa. E a gente foi andando ali. Surgiu a pandemia, eu fui para o Chipre porque uma corretora me contratou para ir para o Chipre. Eu chego no Chipre no meio da pandemia, na pandemia, não consigo que vocês venham, você e o Arthur, ter comigo detalhe, no Chipre. Ele ia na frente para depois arrumar. Sempre foi muito assim. Foi assim. Ele vai na frente, vê se dá tudo certo. E lá tinha também oportunidade de emprego também para mim. E eu estaria inserida dentro do mercado financeiro mesmo, né? Dentro daquilo que a gente já estava vivendo no dia a dia, que foi a minha paixão. Eu amo o mercado financeiro. Eu amo mesmo. Me encanta esse mercado. E você foi na frente, e só que quando chegou lá... Foi a época da pandemia, ficou bem forte, que lá não conseguia, eu não conseguia entrar. Isso, eu não conseguia entrar, não. Eu não conseguia nem comprar passagem, porque eles não estavam aceitando viajar. A gente comprou passagem, perdeu a passagem. Isso, mesmo sendo esposa,
Eu não Isso. consegui. Eu não consegui te ter como meu esposo. Mesmo sendo da União Europeia, o Chipre, Isso. mesmo tendo nacionalidade portuguesa, Não conseguia viajar. você e o Arthur, e eles não autorizaram a entrar, porque os aeroportos, os aviões, tudo estava muito fechado. Era só aqueles voos de governo para repartear pessoas. Isso. Eu tentei uma autorização junto ao governo, junto às autoridades locais, e eles não aprovaram. Já morava numa casa sozinha, já estava tudo pronto para você já chegar. Já estava organizadinho. Já tinha até emprego, né? Já tinha conhecido lá um casal de brasileiros com uma filha, e eles me deram as indicações onde colocar o Arthur. Sim. E estava tudo mais ou menos organizado. Porém, não conseguimos entrar. Eu não consegui trazer vocês, aí eu fiquei lá sozinho. E no meio desse tempo eu disse, não, então vamos fazer alguma coisa. Eu conheci mais pessoas lá, nos afiliamos. Você se afiliou porque não podia, estava trabalhando numa corretora como analista. Foi mesmo. Você se afiliou numa empresa, numa plataforma, e começamos já a desenvolver outras técnicas, né? A aprender outras técnicas de captar clientes mais ativos nas redes sociais. Enquanto eu estava a trabalhar, você estava num outro lado. Nós fizemos um investimento de 250 euros, né? Foi. Fizemos o primeiro investimento em tráfego, né? Publicidade. Foi o que tinha sobrado ali. Isso, ou a gente, na verdade, sobrado não. A gente separou. Porque as contas acumularam e quando eu fui trabalhar, a gente começou a pagar uma daqui, outra dali, outra dali. E houve aquele mês que sobrou 250 e foi o princípio, né? Você estava a ter aulas de inglês online. Eu estava tendo aula de inglês. À espera da oportunidade de ir para o Chipre. Isso mesmo. Porque eu estava, né? O intuito era de ter ido para o Chipre e ter trabalhado também lá, né? Mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim. Acho que tinha que ter acontecido dessa forma mesmo. Distante, longe. Distante. E a gente iniciou, lembro que com 250, a gente iniciou o nosso primeiro, né? Isso. Aí tudo que entrava, com 250 a gente ganhava 500, a gente reinvestia. Isso. E a gente, tudo que a gente pegava, a gente ia reinvestindo, né? E não mexíamos naquele dinheiro. Lembro que meu filho queria ir no McDonald's. Não dava, você não fazia pedido, porque vocês não podiam sair à rua. Tava bem Portugal, difícil, né? Tudo era fechado. Foi mesmo. Foi naquela pandemia mais forte. Então né? Isso também foi um extra de não se gastar dinheiro a mais. Isso. As pessoas estavam dentro de casa. Apesar da ansiedade paradas, que as pessoas, né, adquiriram nessa época, mas por um lado, por esse lado. Isso foi outubro. Você quase não gastou. Outubro, novembro, dezembro, né? E a gente cresceu muito. E eu voltei para Portugal já praticamente no Natal de 2020. E aí eu disse, eu não vou voltar mais sozinho. Aí abrimos a empresa e começamos a trabalhar. Começamos a contratar pessoas no início do ano. Sim. Contratamos pessoas lá, contratamos teve pessoas o fato aqui no Brasil. Que, né, no final de 2020, a minha mãe veio falecer, o Igor ainda estava no Chipre, foi algo assim bem complicado. E foi quando ele até... Foi uma coisa assim primordial para você até retornar mesmo. Para Lisboa, porque como eu não conseguia ir, você retornou. Eu também só consegui autorização para sair próximo do Natal. Isso mesmo. Aí quando você veio, né, foi algo assim bem marcante e eu, com a perda dela, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, e eu encarei aquilo como cair de cara mesmo no trabalho. Algo para mim não vivenciar aquilo e não chegar a entrar numa depressão. No desespero. Né? No desespero, ocorrer algo pior, então, né? Então o empreendedorismo também te ajudou de alguma maneira. Sim. Eu falo que é sempre na necessidade mesmo e algo quando você quer sair de algo que você não dá conta, se você colocar sua cabeça mesmo no trabalho, isso vai dar certo. Eu caí de cara, de cabeça e fui pra frente. E deu muito certo. Eu trabalhava dia e noite, eu queria sempre mais aquilo. Por quê? Porque aquilo não fazia eu lembrar dela, né? Não é que eu não queria sentir aquela dor que me corroía todos os dias. E foi aí que a gente encarou e foi quando depois, no ano seguinte, a gente veio pro Brasil. Abril a gente veio pro Brasil. O Igor sempre falava, vamos voltar pro Brasil. E eu tava querendo ficar na Europa. E ele, não, vamos. E como o Arthur já ia iniciar o colégio, eu falei, então, se a gente for voltar, tem que ser agora, porque é o horário que, né? Ele vai começar a estudar, já começa a estudar lá. A escola e... Foi. Aí tava na época da pandemia e a gente não conseguia, né, comprar... Um ato de coragem, né? Isso, voo. E eu não tava querendo muito vir. E eu falei para ele assim, olha, então se for para dar certo, os voos vão voltar. Porque se não for também,
Um dia antes voltaram, É, né? aham. Então, assim, E a era gente veio no pra primeiro gente ter voo. vindo mesmo. A gente veio no primeiro voo quando voltaram, né, Agora da deixa eu te pandemia. fazer 2 perguntas. Sim. Você tem experiência de empreender no Brasil Uhum. e tem experiência de empreender em Portugal, na Europa. Onde você considera ser... não vou dizer que é melhor para empreender, mas onde que você encontra facilidade? Olha, facilidade, eu acredito que em lugar nenhum. Não é fácil em nenhum lugar se você não tiver persistência. Aqui no Brasil há uma vantagem, assim, que eu gosto muito de trabalhar online. Então, Eu acho, posso só interromper Sim, você? sim, Eu claro. acho que dentro do Brasil existe um fator muito importante que você referiu no início. isso. É a necessidade e ter que se virar. Uhum. Então, isso não deixa as pessoas acomodadas. Faz você querer ir além, né? Sim, sim. Na sua necessidade te faz empreender muitas vezes, encarando os fatores de risco, encarando todas as dificuldades, mas acaba por ser algo mais natural do que na Europa. Mas onde que é mais fácil empreender? Aqui ou lá? Na sua visão? Na minha visão, aqui Aqui? no Brasil. Brasil tem N oportunidades. Muitas. Muitas. Só não agarra quem não quer. Às vezes é difícil quando você está... E esse negócio de política, burocracia, dificuldade, imposto? O que isso atrapalha, beneficia? Qual, na sua opinião, dentro do Brasil? Dentro do Porque a gente Brasil. vê muita gente alienado, e desculpem dizer isso, alienado politicamente, que é Lula, Bolsonaro. Isso interfere na sua vida, nas suas decisões? Não, porque nunca foi nenhum político que me deu alguma Atenção, coisa. isso não é uma pergunta tendenciosa. Eu quero ouvir a sua pergunta, a sua resposta. Nunca foi nenhum político que me ofereceu alguma coisa. Eu sempre tive que correr atrás para me poder conseguir. Não é quem vai estar na presidência lá na frente que vai deixar eu trabalhar menos ou mais. Ali eu tenho que correr atrás. É Então, você e você. é eu O e eu. combate é você e É você. eu e Deus comigo. Então, eu não tenho medo, não é... Seja Lula, Bolsonaro. Pode ser qualquer um. Se eu não outro, correr né? atrás dos meus objetivos, eu não vou alcançá-los. E os impostos? Ninguém vai fazer nada por mim. Os impostos no Brasil, se tem para cumprir, a gente tem que cumprir com aquilo. É algo que é mais difícil, né? A questão dos impostos aqui. Mas pronto. Se tem que ser, tem que ser. E é Burocracia. assim. Burocracia. Às vezes aqui é um pouco burocrático, né? Mas acredito que dá pra gente contornar tudo. Contornar Não tem nada. no sentido certo. Isso, né? claro. no Fazer acontecer. jeitinho Não no de- jeitinho brasileiro, que o povo diz, né? Mas contornar a situação e se tem que ser, tem que ser. A gente tem que fazer as coisas certas, O que porque retornam. se mudasse aqui, iria deslanchar muito mais? A mentalidade das pessoas. Mentalidade das pessoas. Mas Muito. você fala... Existem grandes pessoas com mentes brilhantes e que não sabem usá-las. Sabe? Talvez o medo, porque... Não sei. Acredito que... mudança de mentalidade é uma... Mudança é de que você vê mentalidade. que é importante. Demais. E hoje, vamos falar de mulheres, né? Aham. Hoje, qual seria o melhor conselho de uma pessoa que começou do zero, sem dinheiro, e já empreendeu com dinheiro, né? E que tem algumas vertentes de negócios atualmente? Qual é o conselho que o melhor conselho seu, com a sua experiência, que você pode dar para aquelas pessoas que estão te vendo agora, para aquelas mulheres, né? Aquela dona de casa que quer fazer alguma coisa, aquela mulher que está parada e deseja, o que você pode de falar que vai destravar a mente, a mentalidade, dar um incentivo, uma coragem para a pessoa, para ela mesma decidir ir para frente. Dá o seu melhor conselho. A pessoa vai te ouvir e vai refletir nas suas palavras. Então, o que você diz para essa pessoa? Não deixe o medo tomar conta. O medo nos faz perder coisas grandiosas na vida. Mas eu dependo do meu esposo. Não tem dinheiro, não tem salário.
Gente, a gente tem que achar uma oportunidade, a gente tem que pensar, a gente tem que buscar, ver o que mais está ocorrendo, o que está ocorrendo no mercado, o que mais está saindo. Começa do zero, compra a R$1 e vende a 5. Que seja você empreender, começar, que seja uma água, que seja com a capinha de celular. Moro no interior. Moro no interior. Gente, a internet hoje você tem tudo. Você pode morar não onde for. Você tem tudo. Você, às vezes, não precisa sair de casa para fazer nada na vida. Com a internet, você resolve tudo por ela. Ou seja, não existem desculpas para você não começar hoje. Não existem. É difícil, se você tá no fundo do poço, se você tá lá algo que você não vê mais saída. Pronto, vamos fazer diferente ainda. Você hoje está numa situação delicada, sem condições, financeiramente, sem nada. Como é que você começaria, para terminarmos hoje, agora, a nosso podcast? Nosso episódio. Como é que você começaria de novo, hoje, sem dinheiro, limitada, no interior? Como é que você começava? Eu começava com vendas na internet. Vendendo o quê? Produtos, o que a pessoa mais se identifica. Seja ele na área da beleza, seja ele na área... Mas comprando e vendendo, sendo afiliado? Não, sendo afiliado. Você vai ajudar muitas afiliado. pessoas agora, sendo afiliado. Sendo afiliado. Se você não tem condição nenhuma, se não tem uma outra estratégia, não tem um conhecimento... Não tem condição? Não tem condição, você se afilia e começa a vender ali. Porque dá bons resultados, bom retorno, né? Mas você precisa o quê? Também ter foco e persistência, que vai chegar lá. Não é fácil, não é do dia para noite. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Não é fácil, mas dali você consegue começar sem nada, do zero. Hoje é totalmente diferente do que aquilo quando eu iniciei lá atrás. Quando eu iniciei lá atrás, eu não tinha o que tem hoje. Hoje tem esse mercado, esses afiliados que são bons para você trabalhar, começar sem nada. A internet facilitou. Isso, a internet é tudo, é o que eu falo. Não precisa ter nada. Você tendo a sua internet, que todo mundo tem, que seja no interior. Todo mundo, a maioria das pessoas tem. São poucas pessoas, né, que não têm acesso. Mas se você tem, comece. Comece devagar, que um dia você chega lá. É isso? É isso. Então, muito obrigado. Obrigada. Esse é o nosso primeiro episódio. E não poderia ser diferente de não ouvir a sua história e compartilhar a sua história, a nossa história, né? Tem muito mais, né? Muito mais, né? Muito. Mas tivemos que resumir um montão. Espero que as pessoas, ao ouvirem da sua boca, né? E principalmente esse conselho, esse advice final, possam se inspirar, as mulheres que estão paradas, que querem fazer alguma coisa, que querem modificar, as jovens inclusive também, né? Possam te ouvir, possam tomar isso como um incentivo, uma coragem e possam, né, começar a fazer algo, a dar um início a uma aventura, a uma empresa, né, algo que pode dar muito certo. E aí, se a gente não tentar, a gente nunca vai saber o resultado final. É isso aí. É isso aí? Não deixe o medo atrapalhar. O medo. Então, não tenha medo. Isso mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.